Olá Melina, olá a todos, eu me chamo Natália, sou psicanalista e tô aqui para falar sobre livros. Considerando esse momento em que nós estamos muito mais em casa, convivendo mais do que nunca com as nossas prateleiras de livros, com os nossos livros digitais, a Melina teve a ideia de dar algumas dicas de livros, né? Então eu tô aqui para falar sobre alguns livros que me marcaram ao longo da vida e que talvez possam vir a servir para alguém. Gostaria de agradecer o convite. Falar sobre livros é uma coisa que me agrada muito, ainda que eu fale do lugar de uma mera admiradora. Os livros, eles sempre foram muito bons companheiros, assim, na minha história, né? E hoje eu coordeno um clube de leitura, que é o Papo de Quinta, lugar inclusive onde eu conheci a menina, e que tem por objetivo justamente construir esses espaços de compartilhamento, de falar sobre a leitura, sobre livros. Então tem por intuito criar, né, espaços de troca, porque como vocês sabem, as coisas com o passar do tempo foram ficando muito individualizadas e as leituras dos livros também. Então os clubes de leitura, eles têm surgido muito nessa ideia de resgatar um pouco dos espaços coletivos de leitura, né, de trocas. Mas bom, vamos às dicas então. Eu não consegui pensar só em um, então eu vou falar de duas obras que são obras muito queridas para mim e que eu acho que nesse tempo elas fazem ainda mais sentido. A primeira é então A Paixão Segundo GH, livro da memoriosa Clarice, né? Foi um livro lançado em 1964. E aproveito para dizer que este ano de 2020 é tempo de comemoração, porque se comemora o centenário da Clarice Lispector, então salve a Clarice Lispector. Bom, esse livro ele vai trazer a história da GH, então, que é a personagem principal. E é interessante porque a GH, assim como nós, está totalmente mergulhada dentro de casa. Então todo o enredo vai se construir dentro do apartamento da GH, mais especificamente do quarto, que foi então o quarto da sua empregada. A GH, então ela vai, assim, no primeiro momento, pode-se dizer que é um enredo que vai causar uma série de estranhamentos. Na verdade, o tempo todo do livro, mas talvez nesse início um pouco mais. Vencido esse primeiro tempo, num segundo momento a gente vai se ver totalmente seduzido, envolvido, né, no caminho tortuoso que a GH vai nos envolvendo. E a partir daí a gente vai acompanhando e talvez se misturando um pouco até, quem sabe, com a GH, no sentido de viver uma espécie de questionamento, de despersonalização talvez, mas também de redescoberta, né? Porque quem é a GH? Né? Então ela mesma vai se descrever no início do livro como uma mulher de uma existência muito bem arrumada, bem organizada. Ela é escultora, ela tem um bom poder aquisitivo, ela vive numa boa cobertura no Rio de Janeiro, sem maiores questões. Porém, num belo dia, ela resolve organizar essa casa dela, esse apartamento, começando por este quarto, e aí uma série de questões vão surgindo. Somado a isso, vai haver um encontro inusitado com uma barata. E aí a narrativa vai ficando ainda mais interessante, digamos assim, nesse encontro com este ser imundo, né, que é a barata. Bom, eu diria que é um livro muito interessante. Ele fala sobre um misterioso despertar, pode-se dizer assim, quase como aquelas situações que a gente vê, que a gente lida todos os dias, mas que nunca nos tocaram, nunca foram algo surpreendente, digamos assim, na nossa história, e que num determinado dia, sabe-se lá por quê, elas nos surpreendem e a gente passa a olhar para elas como se estivesse olhando pela primeira vez. Então é um misterioso, um bonito despertar. Bom, vamos ao segundo livro, que é este aqui, talvez mais conhecido ou bem conhecido, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. É um livro de 1953. E aqui um detalhe importante, porque ainda que lançado então em 1953, as referências do livro vão nos passando a ideia de que o tempo presente da obra é algo muito próximo com o momento em que nós estamos vivendo.
Então, neste livro, o personagem principal vai ser o livro, né? É o livro propriamente dito. Mas no sentido em que os livros aqui eles vão ser vistos como algo que traz infelicidade para o ser humano, né? Então, eles precisam ser destruídos. E a forma de destruição é queimar. Não por acaso o título, que faz alusão à temperatura que precisa para queimar a folha de papel. Então, eles vão ser rastreados pelos mais inusitados lugares, né, a fim de serem destruídos. E, inevitavelmente, isso nos leva a outros tempos da nossa história, né? Essa ideia da caça e da destruição dos livros. Bom, uma coisa curiosa é que quem é responsável por destruir, por queimar os livros, são os bombeiros. Então aqui acho que tem uma inversão da lógica que é bastante interessante, né? Os bombeiros, eles não são os que apagam os incêndios, são os que queimam. E talvez, assim, fico pensando um pouco na ideia dos livros, de que são objetos que também queimam e que precisam ser queimados. Bom, é um livro muito interessante, ele vai colocar o livro em evidência e traz justamente o livro como com essa capacidade de memória que ele tem, de resistência, né? Acho que vale muito a pena. Bom, essas são as dicas, agradeço o espaço, um abraço e fiquem em casa.